Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Aqui a gente trata de questões de trânsito com detalhes, com princípios e com lógica, para o assunto ficar bem mais simples. E aqui nesse vídeo a gente vai tratar de preferência da direita. Essa preferência da direita é uma coisa simples, mas se a gente não conhece as outras preferências, acaba entrando em confusão. A gente vai ver aqui por que a preferência da direita, como que se identifica de relance uma preferência da direita e principalmente quais são as preferências que não são da direita. Bora lá? Primeiramente, vamos verificar aí a situação do que é preferência. O que é preferência? Preferência é do local. Prioridade é do serviço de urgência. O local diz de quem é a preferência. Já a prioridade, ela acompanha o veículo que está prestando o serviço de urgência, tá? E o que é urgência? Urgência são assuntos de fogo relacionados à vida e relacionado ao trânsito também foi incluído. Então, ambulância, bombeiro, polícia, trânsito, quando eles estão indo atender efetivamente o serviço de urgência, esse serviço tem prioridade de passagem sobre a preferência do local. As preferências que não são da direita, a gente não vai entender como preferência, porque não se discute. Primeiramente, trilhos. Não existe preferência com trilho, está descartada da direita. Rodovias, ela é feita para alta velocidade, exceto no Brasil. Ela é feita para passar primeiro, não se discute preferência em rodovia. Não se discute também preferência em via de trânsito rápido. Ela é criada para andar mais rápido. Não permite nem interseção e nem travessia de pedestre. Outra preferência, via arterial. Via arterial, antes era tratada, o nome era via preferencial. Via preferencial é como se trata quase no mundo inteiro, né? Esse tipo de via. Quais são elas? Avenidas, ruas bem destacadas, aquelas que fazem brechas na cidade. Não se discute preferência nela. Outra preferência é a do artigo 36 do CTB. Esse artigo 36 do CTB, ele trata de um tipo de interseção desse tipo. Essa daqui é uma interseção de preferência do artigo 36 do CTB. Tudo isso quando não tem sinalização. Esse assunto aí já está tratado em outro vídeo sobre preferências, então não vou me estender aqui. Outra preferência aí são as do artigo 29. Ela trata de 3 preferências. O inciso terceiro, que tem mais 3 regrinhas de preferências. A primeira dela são as preferências de que são provenientes de rodovia. Não é preferência de rodovia. Rodovia não se discute preferência. Rodovia não tem cruzamento, não tem interseção, não tem nada. Se por acaso tem uma rua chegando numa rodovia, ela é duplo sentido. Então não está nessa regra aqui. Ele está falando aqui dessa regra de proveniente de rodovia de sentido único. Essa via é preferencial até o final. Depois esse artigo também traz a rotatória, que também já está em um vídeo aí, não vou discutir aqui. Agora chegou os demais casos. São esses que eu vou tratar aqui.
Vamos ver aí esses tipos de preferências, que é para a gente não se atrapalhar quando chegar de relance no cruzamento, não ficar perdido, né? Como fica a maioria. Por que eu falei de todas as outras regras de preferências antes de falar disso aqui? Porque essa regra da direita são os demais casos. Aqueles que eu falei não entram. Então vamos lá. Quais são os demais casos? Essas regras dos demais casos, sem sinalização, são esses daí. Vamos ver. O primeiro aí, cruzamento. Cruzamento, a definição de cruzamento é quando uma via cruza outra que está cruzando também. Ou seja, são cruz, certo? Se chegou até aqui e parou, não é cruz, não cruza, não é cruzamento. Um cruzou na frente de outro, mas não é cruzamento. Cruzamento tem 4 pontas, sempre. Qualquer cruz tem 4 pontas ou mais, né? No cristianismo, até as cruzes do cristianismo tem 4 pontas. 3 pontas nunca foi cruz. Então, cruzamento é uma via que cruza outra que está cruzando também, certo? Esse cruzamento, quando não tem sinalização, a gente já olha para a direita, porque é a preferência dele. Outra situação de preferência da direita. Esse segundo gráfico aí, uma espécie de um Y, não é interseção em Y isso daí, tá? Isso daí é uma interseção e ainda não foi regulamentada. Só existe a bifurcação em Y se a autoridade fizer. Não é o nosso caso aqui, tá? Nós estamos aí numa interseção virgem, do jeito que nasceu. E do jeito que nasceu, pelos princípios, todas as 3 pontas aí também são de duplo sentido. Todas as preferências da direita, as vias que intercedem são de duplo sentido. Por quê? Ninguém mexeu. E a via nasce duplo sentido. Um caminho é duplo sentido. Toda estrada, duplo sentido. Só não é se a autoridade inverter um dos dois. Mas pela lógica, pela nascença, já é duplo sentido. Essa situação aí desse parecido com o Y aí, nenhum se cruzam e nenhum termina numa via. Porque na sua frente não tem um lote lindeiro. Porque para ter um lote lindeiro tem que acabar a sua via. Do outro lado, um lote lindeiro. Só que aqui não está passando uma via na sua frente. Tem uma via para cá e outra via para cá. Certo? 3 vias. As 3 têm sentido para todos os lados. Então, chegou numa desse daí, é o que está na sua direita. Uma situação que a gente está em outra ponta, esse Y está de ponta cabeça, não interessa de que lado você está. O lado que você está, preferência da direita. Uma interseção complexa, essa próxima aí, complexa, várias pontas, todas elas duplo sentido. Esse daí não pode nem chegar a ter um pouquinho de trânsito, senão vira uma confusão, né? Mas antes disso a autoridade vai lá, interfere e desenha, redesenha, né? Então isso daí vamos dizer que está lá, passa um carro de manhã, outro de tarde, passa outro à noite, né? E passa outro de manhã no dia seguinte, a gente percebe que é o mesmo. Então tem pouquinhos carros aí, um negocinho local, certo? Sem nenhum risco. Todas essas interseções aí, sem placas, é preferência da direita. Então, tá aí as regras da direita. Agora, por que a preferência da direita? Vamos verificar esse desenho aí, ó. Tem aí um carrinho bege e um verde na direita. Essa daí são as 2 possibilidades de colisão que tem no cruzamento. Essas 2 possibilidades, uma delas é a mais perigosa, porque é um tipo de acidente que o carro atinge exatamente a porta do
motorista. Ah, mas pode atingir o lado do passageiro. Tem também, mas qual é o dos dois o mais importante? É o do motorista, porque todo carro que tem na rua tem um motorista, e nem sempre passageiro. A regra da direita nasceu desse daí, que é uma regra de preservação da vida, né? A primeira coisa que a gente vai avaliar qualquer questão é a vida. Então, nesse caso aí, a vida está mais importante ser protegida do lado do motorista.